E aí o que eu queria agora me apresentando, né? Eu sou gerente hoje há 2 anos, na verdade, um auto-intitulado Innovator Evangelist. Então, eu faço a evangelização e a evangelização ao pé da letra é quem traz as boas novas, né? Então, eu tento trazer as boas novas para a companhia e muito focado em digitalização e transformação. E é o que a gente quer fazer na DHL no Brasil, e eu venho tentando um pouco na minha vida educacional e etc. E aí, como o Vosgrau falou, eu quis trazer aqui um exemplo e mostrar para vocês. Aqui foi quando eu me formei na Max, a fotinha aqui. Aqui foi uma palestra que eu dei para a Max dentro da Câmara Municipal. E aqui já foi uma aula que eu dei na pós-graduação da FGV, lá na Avenida Paulista. Então, mais uma vez, são só exemplos de como a gente consegue traçar nossos caminhos, né? E foi super bacana. Eu estou aqui no meio desse povão aqui, na formatura, foi super bacana. Foi a primeira. Engraçado, foi a primeira turma de engenharia, nota 5. Sou engenheiro, tenho meu CREA, gosto muito da engenharia e me vejo muito hoje voltado na logística e do marketing. O que eu menos faço nos últimos 5 anos é engenharia. E aí, eu sei que vocês devem estar se perguntando aí, são mais de 180 pessoas aqui, por que Innovation Evangelist, né? Da onde foi que eu inventei isso? Eu realmente não inventei. A professora Ana acabou de falar do Canvas, né? A gente usa bastante Canvas, mas quem aqui conhece a ferramenta Canva? É uma ferramenta que a gente consegue fazer apresentações, a gente consegue criar slides, etc. E o Canva é do Gui Kawasaki. Gui Kawasaki é o CEO do Canva e ele era o Innovation Evangelist da Apple quando o Steve Jobs lançou o Macintosh. Então, lá em 84, quando o Steve Jobs lançou o Macintosh, ele tinha um cara junto com ele que era Innovation Evangelist. Então, essa profissão é uma profissão, é muito relevante hoje em dia na inovação, né? Eu sugiro que para as novas profissões olhem para isso. Supply chain e marketing precisa muito de um evangelizador, né, para os nossos novos desafios. E aí, uma brincadeira que eu faço sempre, se você procurar busca de emprego nos Estados Unidos para Innovation Evangelist, vai aparecer mais de 2.100 vagas, sendo que 90% está linkado à tecnologia, à inovação, e só 10% sobre religião. E sem contar que dessas vagas tem aí quase 400 que é para ganhar até US$ 150 mil por ano, e US$ 150 mil por ano nos Estados Unidos é uma boa graninha para se trabalhar lá. Então, garanto, não inventei essa vaga. E já vou recomendar esse livro aqui do Gui Kawasaki, que eu vi aqui pela câmera. É um livro que ensina exatamente isso, como inovar. Depois eu tento passar para o Vosgrau, para eles passam para vocês. E aí eu perguntei para o professor, vou falar um pouco da DHL também, só para vocês conhecerem, saberem o que é a DHL, e tanto marketing quanto supply chain, para vocês entenderem o tamanho do negócio que vocês estão entrando, né? O primeiro número que eu vou dar é a DHL hoje é a maior empresa de logística do planeta. Nós detemos 6% de toda a logística do planeta. E nós somos 2,5 vezes maior do que o segundo lugar. Então, imagina, a gente só tem 6% e a gente ainda é 2,5 vezes maior que o segundo lugar. Então, imagina o tamanho disso. A DHL é uma empresa com alguns pilares, né? Nós somos hoje, esse número é de 2018, hoje em 2020 nós já somos 6 mil colaboradores e faturando acima de 70 bilhões de euros no planeta. Aqui algumas das divisões, a DHL é uma empresa do grupo Deutsche Post, Deutsche Post é dono da DHL, o Deutsche Post é o correio alemão. A Express, os carrinhos, os couriers que a gente vê na rua, aquele carrinho entregando de porta em porta é a DHL Express. Global Forwarders é o cara que faz os grandes entregas, né? Navio, internacional. Então, quando você vê Fórmula 1, os carros chegando no Brasil, é a DGF. E a Supply Chain é os armazéns e o transporte local, caminhões de transporte local com o Supply Chain, que é a divisão que eu mais atuo, que eu estou dentro, mas sempre navegando em todas elas.
Nós estamos em todo o mundo, todos os países do mundo, em todos existe uma DHL, e aí falando só do supply chain, que é a divisão que eu estou, são 155 mil colaboradores no planeta, quase 2 mil localizações e mais de 25 milhões de metros quadrados, né? Então, aonde está mais escuro aí, tem DHL Supply Chain, mas pode ver que no mundo inteiro tem. Aqui um pouco o número Brasil, e esse número de 11.200 colaboradores é antes da pandemia. Nós já estamos em 13 mil colaboradores. Após a pandemia, a gente cresceu muito rápido, né? Até para atender as demandas do e-commerce. 56 localizações, mais de 1.200.000 metros quadrados no Brasil e 120 clientes. Dentre tudo isso daí, todos os segmentos a gente está imerso, né? Desde automobilístico, consumo, retail, life science, energia, e para alguns clientes com trabalhos bem diferenciados, né? Se você comprar um Nike em qualquer localização do país, foi a DHL que entregou. 70% do medicamento é a DHL que movimenta. E se você fizer assinatura de uma TV por assinatura da Sky, quem programou o aparelho, quem colocou o cartão lá dentro, quem colocou pilha no controle foi a DHL. Se ele quebrou, se o seu aparelho da Sky quebrou e ele foi para manutenção, foi um colaborador DHL que fez a manutenção. Nós temos técnicos mecatrônicos com funcionários DHL fazendo essa manutenção. Então, o leque de coisas que a gente faz, até CPFL ali, até o poste em cima do caminhão, a gente chega a colocar. E aí, era um breve só da DHL, para vocês saberem quem que é, então imagina o tamanho desse mercado. E a tecnologia é o meio para a inovação, né? O e-commerce está aí nos mostrando que a tecnologia é esse meio que vem inovando, né? Quando eu vi um logo no McDonald's dizendo que o McDonald's tem iFood, você já começa a ver como que o e-commerce e o marketing... imagina para o McDonald's, há 5 anos atrás, o marketing dele colocar o logo do iFood na porta do McDonald's, dizendo que é o iFood que faz a entrega. E aí, tudo isso envolve digitalização, né? Como é que a digitalização tá? O que é digitalização para o supply chain? A gente sempre acha que a gente está distante, né? Principalmente quando a gente começa a fazer uma faculdade, uma universidade. Pô, mas onde que eu me encaixo nisso, né? E a digitalização é a maior oportunidade desde a globalização, tanto para a logística quanto para o marketing, né? Hoje, a nossa comunicação, a nossa vivência é muito mais digital do que analógica, né? E eu gosto muito do último ali, que é mudou a maneira com que nos comunicamos, né? A maneira, então, conversei com o professor Vosgrau, a gente já vem se falando há algum tempo. Eu acho que eu e o Vosgrau, a gente está se falando tanto por internet e WhatsApp, que a gente se falou mais digitalmente do que analógico antigamente, de tanto que a gente fala por aqui, né? Verdade, verdade. Pura verdade. E aí, imagine, para os dois segmentos, eu fiz questão de trazer a visão de dois segmentos, do marketing e do supply chain. 80% de todos os armazéns hoje em dia são manuais. Tá, o cara está batendo caixa ali, o cara está fazendo alguma coisa manual. E até 2034, 47% de todos os empregos serão automatizados. Então, como é que a gente encaixa isso no mundo atual, né? Como é que a gente manda essa mensagem, né? Como é que a gente divide isso com todo mundo, que você tem um warehouse manual que vai automatizar tudo e que essa mensagem seja positiva, né? Aí vem o World Economic Forum e fala das tecnologias que vão mudar o business model, né? Como é que a gente faz negócio hoje, né? Então, eu recebi aqui, que eu vou fazer um teste, ó, isso aqui é uma pulseira que você cadastra numa conta de um banco chamado Atar, e aí você consegue pagar com ela. Então, você põe essa pulseirinha, e aí com essa pulseirinha você aproxima da maquininha e você carrega ela com crédito e paga. Imagine para filhos na escola, na universidade, na cantina, você compra crédito, põe na pulseira, não precisa mais andar com cartão, não precisa mandar, você consegue fazer, é uma pulseira validada pela Mastercard, todas as maquininhas, e isso a gente está usando no supply chain. E por que falar da pulseira, né? O nosso endomarketing, a gente luta bastante internamente para usar a tecnologia. O nosso marketing externo é para que a gente consiga ter clientes conectados, emocionalmente engajados, e uma pulseira dessa é para que o motorista não tenha atrito, que a gente diz, né? Que ele consiga
pagar o almoço dele, pagar o combustível, pagar o pedágio, sem precisar ter muito carregar dinheiro, carregar cartão, uma simples pulseirinha no braço ele consegue fazer tudo isso. E aí eu volto no World Economic Forum aí, né? IoT e conectando os devices, né? Quando você dá uma olhada na indústria, a disrupção da indústria com a jornada da digitalização, né? A gente vê que aqui embaixo é o setor de logística à beira de grandes mudanças, né? O primeiro lá em cima é o Netflix, a Amazon Prime ali. Você já quebrou essa disrupção, né? Você consegue assistir o filme que você quer, na hora que você quer, você assiste no celular, você já tem o Omnichannel ali, você consegue assistir no computador, no celular, em casa, no tablet, na televisão, então você quebra toda essa barreira que tinha da comunicação. E imagine que há alguns poucos anos atrás, a gente tinha 6,3 bilhões de pessoas no planeta e nem meio device, nem meio aparelho conectado por pessoa. Hoje a gente já está com mais de 7,6 bilhões e a gente já tem quase 7 devices por pessoas. Todo mundo deve ter um celular, um relógio, alguma coisa do tipo conectada, né? Então imagine que como que a gente garante a comunicação, o marketing externo, né, o endomarketing, o marketing interno, e a gente garante a logística, sendo que está todo mundo conectado, né? Sendo que todo mundo quer comprar de manhã e quer que seja entregue à tarde. Esse material fiz questão de trazer porque é um material da DHL, mas é um material aberto, é a DHL que constrói, mas é para o público, está lá na internet, se colocar Trend Radar no Google, você vai achar, que nada mais é que um radar que mostra para você aonde as tecnologias vão impactar ou em que momento e quais são as mais próximas de estar acontecendo. São mais de 10 mil opiniões, tem um grupo engajado para fazer isso. E só para explicar rápido o radar, quanto mais próximo do centro, mais próxima a tecnologia está de acontecer, sendo que o range de relevância ali é até 5 anos. Então, olha aqui, ó, Big Data, internet das coisas, automação, logística de marketplaces. Logística marketplaces, eu vou mostrar alguns cases aqui para marketing, cara, vocês vão ver. Low cost sensor, a gente conseguir controlar as coisas, né, conectar. E aí eu não sei se vocês, time de pessoal de marketing vai gostar dessa. A Apple está fazendo um trabalho junto com o Instagram, que é conectar o controle de batimento cardíaco no watch, no relógiozinho ali. Imagine que você está no seu celular, navegando, e aí você fez uma compra no Mercado Livre, você fez alguma coisa, e quando você vê o que você comprou, você fica emocionalmente engajado, fala, nossa, puta, eu queria de novo, ou eu vou comprar, ou eu comprei. Quando você fica emocionalmente engajado, o seu batimento cardíaco dá uma variada, o relógio pega essa variação e avisa o Instagram. Instagram, bombardeia ele agora com essa informação, porque ele gosta disso. Então, Apple, Instagram e inteligência artificial trabalhando para direcionar o marketing, né? Porque a gente não quer mais qualquer informação, a gente quer aquela informação que é relevante para nós. E aí vem do outro lado, eu me emocionei, gostei, o marketing trabalhou, fez chegar até a minha informação, mas eu quero para hoje, eu quero agora. Eu quero até o final do dia a minha entrega, né? Como é que isso faz acontecer, né? Como é que a gente garante? E aí a McKinsey colocou esse material super bacana, se pesquisar a McKinsey lá, que o maior futuro, né, o futuro do crescimento na receita, né, onde no planeta a gente vai ganhar mais dinheiro é através da digitalização da cadeia de suprimentos, né? É a gente garantir que quando o cara tiver toda essa experiência no Instagram, ele consiga receber no momento que ele quer. Então é onde você vai conseguir ter a maior estratégia, né, o maior retorno de trabalho. Eu tinha deixado esse espacinho aqui, Vosgrau, para pergunta, mas acho que a gente segue e no final faz, certo? Tá bom. Melhor, melhor, melhor. Boa. E aí, é engraçado que eu mostrei bastante número, mas efetivamente eu não mostrei marketing, né? A gente falou aqui de bastante do logística fazer, mas não mostrei marketing. Então eu queria mostrar algumas coisas. E engraçado que quando eu mostro essa imagem parece só um grupo de guitarras, né? E o que o marketing tem a ver com isso, né? Com esse grupo de guitarras. Mas eu queria falar especificamente dessa guitarra ali que está ali perdida. Essa guitarra é uma guitarra que ela foi transportada pela DHL. Quem transportou essa guitarra foi a DHL e essa é a guitarra do Bryan Adams. Então, quando a DHL fez 50 anos, o ano passado,
teve uma turnê do Bryan Adams e toda essa turnê foi baseada em marketing e logística. 100% dela foi trabalhada nisso. Como é que a gente coloca uma turnê 100% conectada com uma empresa de logística e a gente mostra os dois resultados? O que é fazer uma logística para o Bryan Adams e o que é você ter um Bryan Adams trabalhando para a logística. É bacana, ó, até o nosso avião tinha a foto dele ali colada no avião. Então nós celebramos os 50 anos e foi um posicionamento na proteção e sustentabilidade do meio ambiente, então tinha uma pegada meio ambiente sustentável e, e, e leva as pessoas ao entendimento do que é uma logística para fazer isso acontecer. E aí a Lenda do Rock fez esse tour, né? Foi um tour super bacana, e a gente fez toda a logística durante o tour, que passou por 20 países, e a gente completando 50 anos, ele lançou o 14º álbum. Então, imaginem o trabalho que é você conseguir fazer todas essas conexões. E nada começou, e tudo começava ali com uma guitarra quando eu mostrei, né? Então, o trabalho focado em marketing e logística foi super positivo e direcionado, né? E aí, para não deixar só no Bryan Adams, eu vou mostrar 3 campanhas. Teve mais uma campanha que foi do 007. E aí, o filme No Time to Die, a DHL entrou fortemente junto com o 007. Então, nossos caminhões eram personalizados 007. A gente tinha toda a comunicação. Desde 2006, a DHL é responsável pela logística e o transporte dos filmes do James Bond, né? E durante a filmagem desse Sem Tempo para Morrer, a gente carregou todos os equipamentos, etc. Essa cena que está vendo aí na fotinha em cima foi feita no Brasil, tá? Teve gravações do 007 no Brasil também, e nós estávamos aqui com o DHL, andando e fazendo essa campanha publicitária, essa campanha de marketing, fazendo a logística funcionar e fazendo o marketing trabalhar de mãos dadas. Eu tenho muito relacionamento com o marketing, boa parte, a minha parte de maker, que eu falo, né, de criar conteúdo, eu crio conteúdo para DHL junto com o time de marketing e inovação. Essa camiseta que eu estou, Innover Shordai, aqui, é uma logomarca nossa que a gente patenteou, que foi criada justamente para a gente ter um endomarketing, para eu conseguir garantir o marketing interno da empresa e levar essas boas novas sempre, cada vez mais, né? E aí, para quem gosta de cultura e para não ficar só na música, a exposição do Beethoven foi mais uma campanha super bem feita de como você unir dois setores super importantes hoje em dia, né? Que é o marketing e a logística. E aí o grupo, em conjunto com o Beethoven Hausborn, a gente fez a exposição multimídia, andou com busto, andou com toda a logística, fez todo o transporte e aqui algumas características, né? É engraçado que a gente fala da logística, como é que você vai fazer essa entrega, né, dessa experiência com o nome Beethoven, né? Nós estamos falando do Beethoven, e aqui tinha tudo era transportado em caminhões de temperatura controlada entre 18 e 20. O caminhão não podia variar a temperatura a 2 graus. Era menos que 18 nunca, mais que 20 nunca. Mais de 50 mil toneladas em transporte. Então, a logística trabalhando por uma experiência com Beethoven acontecer, né? Como é que a gente garante essa experiência? E aí, para os mais aficionados, a gente sabe que a gente é super bacana a Fórmula 1, né? Até para quem não gosta muito, o Brasil conseguiu criar essa paixão. Claro que na época do Senna era muito maior. Depois eu tenho até ele aqui, ó. Já vou dar mais um toque para todos da universidade. Tem os seus heróis, né? Tem as pessoas que vale a pena se inspirar. E Ayrton Senna, para mim, tem um quadro dele aqui gigante, depois eu mostro aqui do meu lado aqui, e o Gui Kawasaki é outro. Então, são pessoas de perseverança que eu acho que vale a pena você se inspirar. E aí, a DHL, a gente faz a logística de Fórmula 1 desde 2004, mas a gente vem cada vez se especializando mais, né, em estar próximo da logística da Fórmula 1, garantir com que a Fórmula 1 aconteça. É um marketing pesado, vocês podem ver, e teve uma estratégia de marketing nessa retomada que foi muito bacana,
que vocês vão ver e vão perceber que às vezes não está no tamanho do logo, como vocês estão vendo nessa imagem, lá o logo DHL, e sim quando você consegue afetar o ponto-chave, né, o alvo. Os números da Fórmula 1 são sempre muito grandes, né? Então, a gente agora precisa movimentar pessoas e os pilotos, eles não ficam mais em hotéis, né? Eles têm que ficar lá dentro. Então, além da logística dos carros, a gente precisa garantir a logística do equipamento e do motorhome, do piloto, que ele vai morar dentro do autódromo, ele não sai. Então, mais de 600 toneladas que a gente tem que carregar de carro e equipamento. Imagine carregar um carro desse, né? Tem 18 caminhões extremamente dedicados e de 40 a 50 containers que a gente carrega de navio para a Fórmula 1. E esse trabalho em Fórmula 1 e esse trabalho de comunicação, logística e marketing é sempre muito bem pensado, né? Muito bem criado, são várias pessoas em todo o mundo. E como que a gente vai acertar o tiro, né? Como que a gente vai olhar o marketing aí e a gente ter ideia, é site, a comunidade, o teamwork, quem que é o time que vai trabalhar, o designer, que cor, tem o guide, esse padrão que tem que seguir, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? É uma preocupação de ideação, pivotar, mudar, segue numa direção, segue em outra, e aí com todo esse investimento, um detalhe super pequeno fechou na retomada da Fórmula 1. A gente está lá atrás todo logo, tudo bem que até nas mesmas cores, mas a diferença foi o drone que entregou o troféu era da DHL. Aquela setinha que você não consegue nem enxergar é o logo da DHL. O impacto que gerou isso na cadeia de suprimentos foi muito maior do que se a gente tivesse todos os logos lá atrás escrito DHL. A única coisa que a gente fez, que parece super simples, foi colocar 4 drones e o troféu foi sozinho. Claro que tem um cara pilotando ali que ninguém está vendo, mas o impacto no marketing disso foi fantástico, foi gigantesco. E olha que tem tudo para outras coisas chamarem a atenção. Claro que nos ajuda bastante, que Pirelli e DHL têm as mesmas cores, então facilitou. Mas ter esse drone ali foi um trabalho de marketing assim fenomenal, foi algo muito bacana que nos mudou e o que nos mostra que a gente tem que estar sempre buscando o melhor resultado, né? Um exemplo super bacana de buscar melhor resultado é da Amazon, né, do Jeff Bezos. Esse cara está sempre buscando o melhor resultado e ele fala que você nunca conseguirá pegar a onda nadando atrás dela, né? Posicione-se à próxima. Então, não adianta ficar ali parado olhando a onda quebrar. Oh, essa era grande, hein? Oh, que bonito. Oh, cara, tem que ir lá para trás e arrisca, e vai pegando onda, e arrisca, e vai pegando onda. Você vai pegar. Ah, e, e ali falando da incoerência, né? A gente, puta, quero ser inovador, estamos pensando como. A gente não precisa ficar pensando como a gente vai inventar nada. É hands-on, né? A gente fala do hard work, né? É hands-on. E hard work não é não descansar, não é tirar férias, não é estar com a sua família, nada. Hard work pegou para fazer, faz. Pegou para estudar, estuda. Entrou na universidade, é para estudar. Portão para dentro é para estudar. Vamos contar piada, vamos brincar, mas raramente eu precisava entrar quando tocava sinal. Antes do sinal já estava na sala. Vamos lá, papai, eu tô aqui, minha hora, sua hora. Então, é a gente aproveitar o máximo de tempo, porque as próximas grandes coisas que a gente vai fazer são extremamente resultado do que a gente fez ontem, né? Então você está fazendo agora aqui, vai refletir no amanhã. E aí você pega a Amazon, o Jeff Bezos já com tudo crescendo, o que ele eles vão lá e compram a Rolling Foods. A Rolling Foods é a maior rede varejista de comida saudável dos Estados Unidos. A Amazon comprou ela em 2017 por 13,7 bilhões de dólares. Agora me diga, por que a Amazon está comprando restaurante não, supermercado de comida saudável? Ele já está trabalhando para pensar na próxima onda, certo? Ele já está entrando na onda da não fricção das compras, né? Que é o e-commerce, né? Então, você tem a Amazon Go, quem não conhece em São Paulo a Zite é uma loja que você entra, compra e sai sem pagar, sem falar com ninguém. Então, tem um portal, você entra no portal, reconhecimento facial, cadastro, entrou para a loja, pega seus itens, coloca na sacola, quando você volta, uma tela touchscreen pergunta, foram esses itens que você comprou? Você fala sim e sai e está pago as suas compras. Então, a Amazon Go
É exatamente a mesma ideia. A diferença é que as sites são com tags, etiquetas de RFID, e na Amazon Go é por imagem. A imagem identifica. Então ele compra um restaurante de comida saudável e já está pensando no Amazon Go. Então ele quer tirar o atrito. Para isso acontecer, é um trabalho super árduo, né? Da gente mostrar que ecossistema é diferente de egossistema. O ego tem sempre que sair quando a gente está falando de supply chain e quando a gente está falando de marketing. É claro que nos outras áreas eu entendo também, mas são áreas que envolvem muitas pessoas, né? Muita gente para fazer isso acontecer. Então, imagine que quanto menos ego e mais eco a gente tem nesse sistema todo, a coisa flui muito mais rápido. É você garantir que a divisão, Vosgrau, isso nunca ensinaram para mim em escola nenhuma. A soma da divisão é igual à multiplicação. Quando você, quando você, Depois eu vou montar uma aula disso. Quando você divide seu conhecimento com o próximo, você soma. E isso é exponencial. É você garantir o crescimento. É você garantir que as coisas andem, né? Você ter supply chain, para mim aqui, marketing e supply chain junto já é super top. Já é fora da curva. Já adorei. E aí vem o Mercado Livre, né? E ele investe 3 bilhões no Brasil para inaugurar um CD em São Paulo, lá em Cajamar. E esse CD, na época, a gente ganhou essa operação. Então a DHL ganhou uma operação, um CD de 111 mil metros quadrados e a capacidade de armazenar até 10 milhões de unidades. Imagine que 10 milhões de unidades no Mercado Livre pode ser até 10 milhões de itens, de SKUs diferentes. Porque lá dentro tem parafuso, tem paçoquinha e tem iPhone 11. Então, você pode comprar furadeira, broca, pneu de bicicleta, tripa para fazer linguiça de porco. Lá tem de tudo. Então, imagine você controlar uma curva ABC, depois uma curva ABC com 10, com 3, são 3 milhões de itens em curva ABC. Então, imagine, um dia vocês vão lembrar disso lá, você lembra, como é que você controla isso, né, dentro de um CD desse tamanho? Pra vocês terem uma ideia, se não tiver, tem que pensar quantas portarias, quando vai entrar. Porque se o cara entrar numa portaria, até ele chegar no posto de trabalho dele, já passou 20 minutos. E foram 20 minutos, e aí o cara de lá já saiu, você deixou de entregar, né? Porque 20 minutos a gente pode deixar de entregar. O diretor do Mercado Livre falou isso, que ele quer. Esse CD deixou 3 vezes mais rápido a maneira de entregar, né? Como é que a gente entrega. Eu não sei se vocês já experimentaram, se vocês têm hábito, mas eu tenho o hábito de comprar online, e um dia eu comprei uma panela de pressão no sábado? Na sexta-feira, 8h15 da noite, sábado, 9h30, estava na minha casa, 9h30 da manhã. Então, são tecnologias que vêm nos ajudando a fazer isso acontecer. E esse centro, ele vai empregar até 3.500 trabalhadores. Foi por isso que eu falei, antes da pandemia nós começamos com 500 colaboradores. Nós já temos 2.500 colaboradores com o Mercado Livre. Só com o Mercado Livre já são 2.500 pessoas da DHL atuando. E ali a gente faz o fulfillment, né? Eu quis escrever aqui, caso nem todos saibam o que é fulfillment. Fulfillment nada mais é que um lugar onde a gente recebe e prepara os pedidos, produz as mercadorias, brinde e etc., armazena e controla a saída, então precisa receber, preparar, armazenar, contribuir, aí distribuir ele, rastrear, emite a nota, é de lá que a gente emite a nota fiscal, por ser um fulfillment, e cuidar das devoluções, troca e suporte. Quando você recebe o Mercado Livre e tem algum problema, você reclama, é para nós que vai essa mercadoria. Então, nós emitimos nota, nós fazemos todo o trabalho. E aí vem o pessoal de marketing, Vosgrau, e fala para a turma do supply chain, compre hoje e receba amanhã. E aí o cara o supply chain foi feito para dar errado, a gente luta para fazer dar certo. O marketing quer provar isso, fala, eu vou provar, mas isso é parceria total, isso é como a gente consegue fazer. E aí vem a pandemia e o Mercado Livre ele tem um aumento de 76% no volume de pedido comparando abril desse ano com abril do ano passado. 70, imagina, quase que dobrar a quantidade. Imagine que você hoje tem 500 pessoas e um mês depois você tem 2.500 pessoas trabalhando no mesmo lugar. Só a logística
de sapato de segurança, colete de segurança, protetor auricular, máscara agora por causa do Covid, só a logística disso já é uma operação. O fornecedor precisou montar uma operação para atender a gente, né? E aí, o crescimento de vendas e produtos de saúde e brinquedos foi o que mais cresceu no Mercado Livre, né? O que produto de saúde eles quase não tinham. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas o Mercado Livre agora tem a Fiat lá dentro, tem a Renault lá dentro, tem a GM lá dentro. Tá todo mundo indo porque é uma plataforma super friendly de você utilizar, né? E a empresa ela informou que vai investir os 4 bilhões em 2020 para fazer tudo isso acontecer, né? E aqui tá os números que eu mostrei lá para vocês sobre como que foi feito isso, mas aqui é o ponto onde eu queria chegar também. O Mercado Livre cresce 36,8% em vendas e atinge 7,6 bilhões de dólares em volume de pagamento. 7,6 bilhões de dólares em volume de pagamento. Isso no terceiro trimestre de 2019. O número de 2020 a gente não teve acesso ainda. A gente expede hoje no Mercado Livre 2 milhões de pacote por dia. 2 milhões de pacote que está saindo. O volume de vendas ali na plataforma, o GMV, que é o Gross Merchandise Volume, é o volume de entrega de mercadoria, né? Atingiu 3,6 bilhões. Olha os números, 36%. O que cresce 36% no planeta hoje, né? O Mercado Pago, o que o Mercado Livre fez? Foi lá e criou o Mercado Pago. E aí o marketing do Mercado Livre trabalha muito forte nisso, para você pagar no Mercado Pago. Você vai no Mercado Pago, você consegue pagar. E aí processou 227 milhões de transações de volume. É muita transação. Imagine a internet disso, né? Imagine a logística de tudo isso para acontecer. Faturamento líquido, todo esse material eu consigo depois dividir com vocês. E aí o marketplace, foi o que a gente falou, né? O marketing, a gente tem toda a venda lá dentro, então imagine que o Mercado Livre, além dele fazer o marketing dele, ele tem que fazer o marketing de quem está lá dentro, e aí ele vai lá, o time de marketing fez um planejamento, e ele dá 30% de desconto na comissão para novos sellers. Sellers é o cara que vai vender dentro do Mercado Livre. Eu mostrei lá o Fulfillment para vocês, mas também tem o que a gente trabalha direto com o seller. Imagina que você entra para vender no Mercado Livre hoje, você pega a sua mercadoria, vende no Mercado Livre, tem duas opções. Ou vai lá para Cajamar, porque você é um grande vendedor, vende muito e a gente tem um estoque do seu produto, ou você vende razoavelmente pouco, você entrega para o nosso seller, e aí tem um seller no ABC, tem um seller na Vila Guilherme, e aí naquele seller eu separo, e aí eu digo se vai ser via DHL mesmo, se vai ser via Correio, se vai ser via FedEx, se vai ser via UPS. Então a gente trabalha a mercadoria desses pequenos. Quando você dá um desconto para eles, para poder utilizar, você começa a colocar mais gente lá dentro. Então, até gente que não imaginava vender nada no Mercado Livre, eu não tenho um volume, eu estou vendendo um por mês, começa a vender dentro do Mercado Livre. Então, você aumenta mais de 44 milhões de compradores, todo dia ali, fazendo. Mais de 6 mil buscas, 12 produtos vendidos por segundo. 12 produtos vendidos por segundo. Imagine que se forem 12 produtos vendidos por segundo na métrica, compre hoje, receba amanhã, amanhã eu preciso entregar 12 produtos por segundo. É a mesma proporção, certo? E mais de 1 milhão de produtos vendidos por dia. E quando você fala 1 milhão de produtos, às vezes o mesmo produto vende mais de uma vez, duas vezes, tem algum, por isso que são 2 milhões de entregas diárias, né? E o Mercado Livre ele tem um marketing pesado em atender 100% da cadeia, né? Então você tem o Mercado Livre, a plataforma Mercado Livre, tem o Mercado Envios. Olha que loucura, o Mercado Envios é concorrente meu. Eu trabalho para o meu concorrente, eu ajudo o meu concorrente a crescer. Isso é marketing e network e cocriação total, né? Aí você tem pagamento, loja virtual, que é o Mercado Shops, e o Mercado Livre Publicidade, que esse último aí de baixo é o focado bastante em marketing. E aí eles lançaram agora o Mercado Pago. Tudo isso facilita a vida das pessoas comprando, e aí com a facilidade da compra, com a facilidade do pagamento, facilita a entrega. Aí, facilitando a entrega, a gente precisa entregar mais rápido. O Mercado Livre e o PayPal anuncia a integração de serviço meio de pagamento, né? Então agora
você não só vai ter o PayPal, como você vai ter o Mercado Crédito, né? Você pode parcelar seu boleto, você pode comprar e parcelar, tudo dentro do Mercado Livre, você não precisa sair. Então, imagine que eu tinha falado de todo como que a gente faria entrega, né? Quais são os números de entregas, quantos carros a gente tem na rua, a gente tem algumas operações que a gente faz entrega de bicicleta, a gente faz entrega a pé, faz entrega de moto. Tem até uma piada no mundo inteiro, a DHL faz entrega de canoa, a gente já fez entrega dentro da Amazônia, tudo entrega de canoa, já fizemos entrega de camelo, já fizemos entrega com os lobos na neve, já fizemos entrega com helicóptero e bicicleta, patinete. Então, o importante é fazer com que a mercadoria chegue, né? E o Mercado Livre ele investe 20 milhões em ações, 20 milhões de reais em ações de prevenção, fora os shows que eles vêm patrocinando, né? Ao ponto deles mudarem o logo deles após a pandemia, e com tudo isso facilita o acesso das pessoas ao produto, facilita o acesso das pessoas à tecnologia, e a gente começa a comprar mais, e aí quando o pessoal começa a comprar mais, a gente começa a ter que produzir mais. Alguém colocou no comentário, só falta teletransporte. Teletransporte eu não trabalhei, mas existe na China um projeto de entregar alimentação por impressora 3D. Você compra a impressora 3D, nós da DHL nós entregamos um kit que são vários líquidos, e aí você instala nessa impressora e você tira um pouco da sua saliva, coloca no equipamento, o equipamento verifica a quantidade de nutrientes que você precisa, e a impressora vai lá e imprime. E por que ela imprime? Porque ela imprime parecido com sushi, com sashimi, com, sei lá, com uma comida que eles gostam, e aí você tem, sem sair de casa, uma alimentação. Quer dizer, no dia a dia eu não gostaria, porque eu gosto do contato físico, mas em termos de pandemia seria uma boa, né, para a gente ter uma alimentação. E aí a campanha deles é muito forte quanto a isso, né, vem sempre crescendo, então a gente tem aí agora uma campanha para ajudar os médicos, né, como que a gente garante que os médicos estão atuando. E quando eu falei para vocês da curva ABC, esse é o CD de 111 mil metros quadrados. Tem várias fotos na internet, se vocês quiserem pesquisar. Agora, imagine essa quantidade de pallet, essa quantidade de coisa, essa área de stage vazia, é porque foi no momento de troca, né? Tem alguns picos, então vocês vão se aprofundar bastante na logística. Você tem todo embalde, né? Toda a mercadoria chega, a gente solta no sorter, né? Solta nas esteiras, começa a fazer a separação. Zona Norte, Nordeste, Goiânia, Goiás, você começa a pontos-chave, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você começa a separar tudo isso e depois é que é feito as entregas. E essas áreas vazias são utilizadas para colocar os pallets com que vai ser entregue. Então, 111 mil metros quadrados, né, tem uma força-tarefa só de gente para cuidar de gente, né? Imagine como é que você consegue garantir que 2.000 pessoas entrem num CD desse e aferir temperatura de todo mundo. Eu não trouxe aqui, Vosgrau, mas a gente pode marcar um próximo bate-papo de novo para eu falar só quais foram os trabalhos que a gente fez especificamente para pessoas na pandemia, né? E não só na logística. Show. Um ponto muito importante entre logística, marketing e inovação é que nos 17 objetivos da ONU, o nono está falando de inovação. O nono objetivo fala exatamente disso. Como é que vai inovar? E aí, olhem para o marketing, para a logística, como é que a gente vai inovar no marketing, como é que a gente vai inovar na logística? O marketing vai gostar disso e depois eu falo porque que eu falei para a logística, né? TikTok. Quem não tiver TikTok hoje não está conectado, né? Não faz parte do planeta Terra. E aí, o presidente dos Estados Unidos, ele fala que ele vai cancelar o TikTok nos Estados Unidos porque o TikTok está pegando informação das pessoas e etc e tal. E aí o pessoal começa, não, que você não vai tirar o TikTok, fizeram uma campanha lá para ele não tirar o TikTok, aí a Microsoft acabou de anunciar que quer comprar o TikTok na América Latina, em mais 3 na Austrália, em mais 2 ou 3 lugares. Então eles querem colocar uma puta grana lá e comprar. O que tem a ver com inovação e com isso, né? A ONU fala que construir infraestrutura resiliente, promover industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação. O TikTok, ele faz tudo isso. E na logística? Eu peguei o TikTok, gravei um TikTok treinando motoristas
a se cadastrarem através de um app nosso na portaria. Um vídeo de segundos, de 1 minuto, super bacana, que ali você faz na hora ali, manda, e aí todo mundo desconectou. Se eu pegasse um vídeo e colocasse num totem para eles assistirem, eles não assistem, porque eles não têm tempo de parar num totem. Mas no TikTok está ali na mão. Quando você dá um treinamento para um TikTok, você passa de. A gente, o engajamento é de 20 a 30 pessoas na portaria. A gente passou de 20 a 30 para 900 pessoas engajadas. Então, foi uma brincadeira que deu certo. Então, olha que o marketing está super pesado ali no TikTok e olha como que a gente consegue utilizar esse viés de marketing dentro da logística, né? Porque a logística tem que estar sempre pensando qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? É conexão? Entrega fracionada? Algum tempo atrás, a gente expedia bastante sabão Omo em pallet fechado, né? Pô, vai para o grupo Pão de GPA, Grupo Pão de Açúcar, manda uma carreta de sabão Omo. Vai. Tem operações que a gente vai fracionando, aí depois era layer, né? Era por camadas, e aí depois a gente fez por caixa, a gente já está separando por unidade. A gente tem operações separando esmalte por unidade. Você fazer um picking de 2 esmalte, empacotar e mandar para alguém de São Paulo para o Rio de Janeiro, a logística em cima disso é super, porque você não pode perder o esmalte, não pode quebrar, onde é que ele está. Imagina dentro de uma carreta com 28 pallets e lá dentro tem 2 esmaltes que vai para uma entrega, né? A gente faz a logística da Souza Cruz. Imagina como que você faz logística de cigarro com toda a segurança e tudo que precisa ser colocado, né? Para tudo isso que a gente vem aqui batendo um papo, existe algumas coisas, né? Uma delas que eu falo bastante é você ter uma jornada de inovação e ecossistema. E isso totalmente linkado com o supply chain e com o marketing, né? É estimular os modelos. Quais são os modelos que a gente vai usar nessa nossa jornada, né? Os procedimentos definidos, como é que a gente vai fazer? Se tem um slide que eu falar para vocês, eu vou depois mandar essa para o programa, mas tira uma foto, é isso. Quando forem fazer trabalho, façam isso. Qual que é o modelo que a gente vai usar para fazer trabalho? Qual que é o procedimento que a gente vai usar? Segmentar e priorizar. O que a gente vai atacar? Cada um do time que vai fazer o trabalho. TCC. Tem recurso suficiente? A gente tem braço? Se não tem, chama pai, mãe, ajuda em casa, pede para alguém digitar, rascunha e manda para o primo digitar para você. Visão clara do que vocês estão fazendo, criar comportamento, a gente precisa criar comportamento engajadores, né? Proporcionar ambiente, que é isso aqui que o Vosgrau, que a FAG está fazendo com a gente aqui, né? A gente conseguir conectar todos, garantir o conjunto. E o último ali, eliminar barreiras. Eliminar barreiras, o professor Edson tentou falar, o microfone não funcionou, bababá, vamos embora, a gente segue, daqui a pouco ele fala, e a missão foi dada por ele, missão dada, missão cumprida, professor. E aí, no final, ter governança. Tem que ter governança. Elejam as pessoas que vão garantir que o bumbo está sendo trocado. Porque a gente parece que tudo é meio mito, né? A gente, nossa, mas vai dar certo. Não, um passo atrás do outro. Porque tudo é possível. É bacana quando a gente fala de logística e marketing, o que o logo da DHL está fazendo numa sonda na Lua, né, para ir para a Lua, né? Então, é claro que é um projeto e o projeto começa, essa aí chama Peregrine Lander, a gente vai junto com o Instituto lançar uma sonda para a Lua. E por que lançar uma sonda para a Lua? Missão para a Lua, Elon Musk manda foguete para a Lua, China manda foguete para a Lua, todo mundo está mandando foguete para a Lua. Quem que faz a logística disso? Quando a gente estiver morando na Lua ou em Marte, em qualquer gente, ou a estação espacial, como é que faz para o alimento chegar? Pô, por que não um cara de logística mandar esse alimento para lá, né? Por que não? Então, esse projeto é justamente isso. Esse projeto, a ideia é como você mandar cargas, né, pequenas cargas para a Lua. Tem um projeto que chama o Hyperloop, eu não sei se todos conhecem o Hyperloop, né? É um tubo subterrâneo que o Elon Musk desenvolveu, placa magnética, e ele abriu o projeto. Ele inventou, né? Você tem um tubo com a vácuo, uma máquina lá dentro, placa magnética, coloca em cima, quando você tira a fricção, aquilo anda 1.200, 1.500 km por hora. Então você consegue fazer aí Rio-São Paulo, sei lá, em 30 minutos. E aí o cara vai lá e abre a tecnologia e o Hyperloop vem sendo trabalhado. Tem no Brasil, se colocar Hyperloop Brasil, tem uma empresa no Brasil ajudando e já teve alguns testes. Então como é que a gente utiliza das tecnologias para fazer logística e como é que a gente faz isso no marketing, né? Esse projeto aqui é um projeto extremamente voltado
para logística e marketing em conjunto. Nasceu em conjunto com as duas empresas. Nós fizemos 2 entregas no Rio de Janeiro, dentro de um condomínio, com um drone, só que um drone terrestre. Imagina que você está dentro do seu condomínio, existe muitos condomínios que é muito grande, né? Às vezes você tem que andar 1,5 km, 2 km até a portaria. E aí chegou sua encomenda do Mercado Livre. E aí você vai lá na portaria receber, porque a portaria não entrega. Qual que foi o plano? O motoboy chega. Ah, e outra, são 180 motoboys, em média 180 motoboys por dia dentro de um condomínio. O motoboy chega, abre a maquininha, coloca o produto, fala para quem é, esse carrinho vai até a casa da pessoa. Então você consegue, com uma tecnologia super comum, que é o drone, ele pode ser pilotado, ou a gente pode simplesmente programar ele entrar lá dentro. Você combate, se auxilia no Covid, né? As pessoas não estão ali, o contato, e você coloca o prazer da pessoa receber ali na porta da casa dela, ela não precisar sair da casa dela para andar até a portaria. E aí sempre eu faço um desafio para quem me conhece, essa foto foi super estratégica tirada, que é pensar em novas soluções para os novos resultados, né? Se a gente fica pensando do mesmo jeito, se a gente fica agindo do mesmo jeito, se a gente continua achando que o diploma da faculdade é o que vai fazer a diferença e não o que a gente aprendeu na faculdade, se a gente continua achando que quem reprova é o professor e não a gente que não tirou nota, isso acaba nos levando ao ciclo vicioso, né? Que a gente reclama do MEC, aí não vai reclama do MEC, mas cara, quando que quebra isso, né? A pessoa afetada, né? Se o afetado quebrou, pronto, você não tem mais o ciclo vicioso. Então eu sempre desafiei muito mais os meus mentores do que eu era desafiado, né? E quando eu aprendi, eu falei, pronto, eu já aprendi, o que mais você tem para me ensinar? E aí, com isso, eu queria muito agradecer vocês, para deixar aqui um tempinho para a gente bater um papo. Eu queria mesmo a oportunidade de ter falado com vocês e tudo mais, e expressar, e deixar aqui meus contatos, caso queiram falar comigo, me procurar, fiquem à vontade. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, Vosgrau, mas é porque o WhatsApp não estou dando conta mais. Mas aí eu tento responder. Legal, Lílio. Cara, show de bola. Como sempre, né? Você trazendo a cada palestra, a cada aula que você participa com a gente, trazendo muita informação, com muita inovação, né? Sempre. E, mais uma vez, eu agradeço aí a tua disponibilidade, né? O teu tempo na tua função profissional, na tua atividade profissional. É algo que é muito precioso. Então, agradeço mesmo, de coração, né? Gratidão aí para você, pelo tempo que você está dispondo aí das suas atividades para nos brindar, né? Com tanto conhecimento, com tanto conteúdo de alto nível, né? E não poderia ser diferente, né? Você sempre... Você é reflexo de tudo aquilo que você plantou, né? Em toda a tua vida pessoal e profissional. Eu sou um Eu gostaria de ouvir aficionado, meu amigo. Eu sou um aficionado pela educação. Eu ando olhando, e eu sempre mostro o que me ajudou, né? Esse livro me ajudou bastante a estar aqui onde estou, que é você ter foco no que você está fazendo, né? A gente, do William Cury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, às vezes a gente fica achando que é a aula, é o professor, e às vezes é isso, é uma simples conexão, né? É um simples bate-papo, é um momento para você ali, né? A gente sabe fazer coisa tão boa para os outros, né? A gente é tão bom para o chefe, né? Eu brinco assim aqui em casa, né? Puta, todo mundo vai pedir, todo mundo vai falar alguma coisa. Aí a gente se dedica para entregar bom pro chefe eu entrego, eu falo, puta, cara, vamos mudar agora, entrega para você primeiro, entra num sim com você mesmo, entra nesse ciclo saudável de você fazer suas coisas, principalmente no marketing, no supply chain, são duas profissões que eu acho super importantes hoje em dia. É claro que medicina é um ícone, eu não entro nisso porque é a mesma coisa que conselho de mãe, né? A gente não entra nisso, medicina, cara, não é esse tipo de comparação. Eu estou falando do mundo girando, né? Hoje em dia o ser humano, ou a gente está vendo alguma coisa que está acontecendo, ou a gente está querendo que alguma coisa ande. Então, supply chain e marketing, eles estão ficando cada vez digital. Eu sonho que um dia o marketing vai ser um pilar estratégico, assim, junto com todos os outros dentro da empresa.
porque são pessoas extremamente criativas que nos ajudam a resolver problemas que outros caras viciados não pensaram. Cara, tem um problema pessoal da logística, tem um problema, tipo, como é que eu coloco uma carreta no Nordeste em 7 horas? Beleza, chama alguém do marketing e fala, cara, me ajuda aqui. Deixa o cara te dar uma ideia doida. E são essas ideias que ajudam a gente a fazer a coisa andar. Porque a gente está acostumado, problema jurídico, chama só advogado. Problema supply chain, chama só gerente de supply chain. Cara, começa a conectar os nego doidos do marketing, você vai ver, pô, a menina do marketing resolveu um problema para mim ontem com transporte, com motorista, que a gente mandou um gratiluz para ela. Luana, cara, não acredito que você fez isso pra gente, bicho. A gente nunca tinha imaginado. E ela falou, cara, por que vocês não fazem assim? Ó? Fala com o motorista, faz assim, assim, assim. Ela escreveu o texto pra gente e resolveu um problema que a gente não estava vendo. Marketing, totalmente. Lírio, eu queria agradecer também muito a sua presença e essa gama de conhecimentos que trouxe para a gente, essa integração entre logística e marketing, que é o que a gente sempre fala, né? E às vezes a gente não consegue enxergar, a gente consegue enxergar, mas é interessante você passar isso para os alunos e eles conseguirem enxergar essa integração total que tem entre a logística e o marketing. Muito obrigada por tudo. A gente está vendo até nos comentários aqui no chat quantos alunos estavam empolgados. Quero agradecer muito a sua participação, muito prazer. Eu quero destacar também, o professor Edson agora está com áudio, e o professor Pontes, o professor Pontes, que é o nosso diretor, também está presente aqui. Então, eu gostaria, fico muito grata aí, é uma honra, eu gostaria que eles também externassem cumprimentos. Obrigada. Eu ia pegar meu diploma, mas aí o que aconteceu? A gente está reformando, a gente guardou, e a minha esposa falou, então eu não fui nem atrás, mas eu queria pegar meu diploma bonitão, que eu faço, aquele que você paga mais caro para ficar bonitão mesmo, eu fiz aquele, eu fiz questão de gastar. Eu poderia dar uma palavrinha? Por favor, professor, fique à vontade. Olá, Lílio, tudo bem? E os demais também, desculpa aquela hora lá, uma configuração no meu celular, não consegui falar. Agora eu vim para o notebook, eu consigo falar. Então, Lílio, eu sou uma prova aí em conteste aí de quanto é agradável lidar com a DHL, porque eu fui gerente da HP no Brasil por vários anos, fiz e interfaceei com a DHL muito, né, participei de muitos RFQs, tanto aqui, com essas operações da DHL em Guadalajara, em Miami. Então, eu sei o quanto a DHL ela é profissional, o quanto os profissionais da DHL são bastante qualificados, né? E você interfacear com eles, desde as pessoas de alta gestão até as pessoas de operações, o quanto elas são qualificadas no trabalho, né? O quanto elas são atualizadas e trazem solução, né? Como um 3PL, assim, adequado para se trabalhar, né? Então, a DHL aí, ou a DHL, que eu falo lá na Europa, né? DHL, né? Então, é uma empresa, assim, que realmente é fantástica para você interfacear no dia a dia, né? Foi muito bom você ter falado várias vezes aí em curva ABC, porque caiu na prova no final do semestre passado. Caiu na prova do semestre passado. Não são todos ainda que, vamos dizer assim, esse tema ainda foi abordado, né? Todos que estão nesse fórum aqui, mas pelo menos na turma que eu falei no semestre passado, caiu na prova. E eu fiz questão de fazer manualmente, no Excel e tudo mais, porque hoje, né, você sabe que um WMS, ele faz isso automaticamente, né? E precisa ter um aplicativo, dado o número de SKUs que tem uma operação. Mas eu fiz questão de fazer num Excel para ele aprender a fazer, para ele entender o que é fazer uma curva. Edson, desculpa te cortar, mas só para ajudar e para contribuir, a gente falou, eu não falei da GCO, da ACO, que é o proprietário da Massey Ferguson, né? Lá a gente tem 300 mil SKUs, sendo que 90 é nessa curva ABC, né, que é onde vende mais e tal. Só que imagine que um CD, onde um item é o parafuso de um trator.
Outro item é a carcaça do trator inteira, o pneu, o para-brisa do trator. Então, é uma operação que você empacota parafuso em saquinho plástico e uma faca de cortar soja que tem 20 metros de largura. Como é que empacota um negócio desse, né? É bacana ter caído na prova. A operação da HP, que, na minha opinião, é muito mais simplificada, já tinha uma complexidade muito grande, porque nós tínhamos 3.750 part numbers, entendeu? Já era complexo, né? Imagino essa, por exemplo, do Mercado Livre, que vocês estão cuidando aí, o quanto não é complexo, né? São 10 milhões, acho que, de SKUs que você falou, né? Exato. Sim, eu acho que foi uma palestra excelente, porque ele dá uma visão para o pessoal aí, assim, do que está acontecendo, né? E realmente tem muita coisa aí que está mudando, né? E vir uma palavra sua aí foi muito importante, né? Parabéns aí e dá a voz para os demais aí. Professor Pontes, nosso diretor. Boa noite, Lílio. Boa noite, professor Vosgrau, professora Ana. Boa noite aos alunos. Sejam todos bem-vindos, que seja um ótimo semestre para todos aí, de muita saúde e sucesso. Infelizmente, eu não consegui acompanhar a aula toda, né, porque eu estive transitando aí pelas várias aulas magnas que nós estamos tendo hoje, né, por uma simultaneidade aí de calendário, mas o pouco que eu vi, gostei bastante dessa transição que você fez entre os vários temas ligados à marketing e logística e essa integração que existe entre as duas áreas, né, embora não pareça que exista, mas ela é efetiva. Parabéns aí pelas suas colocações. Eu acho que essa conversa simples, né, e prática ajuda muito a engrandecer a formação desses alunos e prepará-los para esse mercado cada vez mais exigente, né, seja do ponto de vista de desenvolvimento técnico, quanto do ponto de vista de desenvolvimento emocional. Né? Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Mais uma vez, aí, em nome da instituição, agradeço aí a sua presença. E aos alunos, né, espero que tenham gostado da palestra, tenho visto aí alguns comentários positivos, né, e desejo a vocês aí um ótimo semestre, né, tanto para alunos que estão aqui em Jaguariúna, quanto os de Indaiatuba. Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para o Lílio? Se quiserem, pode abrir o microfone. Aí a gente... Pode fazer, estou aqui. Ué, tem o Ricói, né? O Ricói está aí? O Ricói está presente, Ana? Como ele se apresentou no começo, por isso que eu não o chamei agora. Eu acho que ele está... Não, acho que ele já saiu. Ele estava, mas ele já deve ter saído. A gente estava com outro treinamento. E aí, pessoal, algum aluno quer fazer alguma pergunta para o Lílio? Vocês querem aproveitar essa oportunidade? Oi, Lílio. Eu gostaria de perguntar por que, às vezes, o frete da DHL, vamos supor, para um objeto da China, de, vamos supor, $3, às vezes o frete da DHL vamos supor, absurdo, $60. Você lembra por onde que você estava cotando? Não lembro. Dependendo do item, eu acabei de comprar 100 câmeras da China. As 100 câmeras custou R$300 mil. Ela vai chegar no Brasil a 700 mil, porque R$400 mil é imposto. E aí você imagine que mesmo você colocando, você tem o ICMS é o imposto que ele incide sobre ele mesmo. Então, quando você começa a ver importação, ali dentro tem muita coisa além de só o frete. O frete em si, e a gente brinca, né? O ticket médio, a gente está falando em R$110, R$120 para a DHL. O frete em si do item é o menos danoso para nós. O mais caro de tudo é todo o imposto, tudo que você tem de uma China para cá. Primeiro que China você sempre paga antecipado, né? Ponto. China, então quando você comprar alguma coisa, você vai pagar depois, mas lá a gente já pagou. Então a gente vai lá, compra, paga o frete, paga tudo para quem está lá dentro. Isso já é um ponto. O outro ponto cotação é em dólar ou em euro, né? Provavelmente você está comprando da China em dólar, aí você já põe o 5,5. Então, se você deixar ele em dólar, você vai ver que ele não é tão caro, né? Então, aí tem um problema do câmbio, da inflação.
mas muito por causa do imposto. Um dia, professora, a gente pode até mostrar isso, a quantidade de imposto que incide sobre uma compra internacional. Isso se não der canal vermelho, vocês vão... Eu comprei um relógio da China e paguei R$20. Quando chegou aqui no correio, eu tive que pagar uma multa, me custou R$180. 160 de imposto taxado, porque era de uma empresa que alegaram concorrência Brasil direta, então eu tive que pagar mais R$160 só de imposto. Então, e tem algumas práticas, quando a gente faz alguns pagamentos, a gente recolhe o imposto de propósito para garantir que o imposto vai ser pago. Então, provavelmente até parte desse seu dinheiro já é para a DHL garantir o pagamento do imposto. Ah, tá, legal. E a DHL não tem nenhum contrato com os Correios que não é taxado assim que chega no Brasil? Ou Não, tem? não, na verdade o Correio ele não tem contrato com ninguém, né? Não sei se algum tempo atrás saiu até um impasse da DHL, do Correio com o Mercado Livre. Quando você compra do Mercado Livre, o Mercado Livre faz uma simples postagem no Correio. Então vai lá, posta no correio e entrega na sua casa. O correio vendo movimentação, eles começaram a querer taxar como compra e venda. Então aquele imposto que você paga de compra e venda, o correio queria taxar esse envio. E aí foi que o Mercado Livre entrou na justiça e não teve esse imposto. Mas não tem esse tipo de acordo, até por ser uma empresa, nem pode, né? Até por ser uma empresa estatal, né? Não tem como ter um tipo de acordo de não ter taxa. O que a DHL tenta fazer foi assim que a DHL nasceu há 50 anos atrás. Quando você manda uma mercadoria, hoje em dia, quando a mercadoria chegar no destino, né, já está toda a documentação lá. Há 50 anos atrás não era assim. O que a DHL fazia? Você comprava alguma coisa, mandava de navio, e a DHL mandava um carro ou dois com a documentação embaixo do braço de avião. Então, o cara chegava antes, desembaraçava no porto, quando a mercadoria chegava já estava pronto. Foi aí que a DHL fez bastante nome, a gente só acelerou o processo de logística. E não tem esse tipo de negociação com o correio, né? Correio é correio e empresas privadas são empresas privadas, né? Ah, sim. Legal. Obrigado. Valeu, Guilherme. Lílio, tem uma pergunta também. O Henrique, sou do quarto semestre de logística. Eu conheço bastante o Guilherme e a gente também está numa operação bem parecida que é o e-commerce no modelo dropshipping. A DHL, Ok. ela tem algum pacote, algum tipo de contrato ou presta algum tipo de serviço para esse e-commerce que é o dropshipping? A gente tem o dropshipping com a própria Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem a área deles de dropshipping também. A DHL faz muito. É que no Brasil, quando a gente fala do fulfillment, fala de dropshipping, ainda é tudo muito novo no Brasil, né? É algo que está começando a crescer. A gente vem se posicionando agora como empresa de e-commerce também, justamente para auxiliar as empresas em operações diferenciadas do comum, né? Do pallet in, pallet out, né? Se você falar dropshipping, fulfillment, com a maioria das pessoas de logística, se o cara não é de logística de dropshipping, ele não sabe nem o que é dropshipping. Ele não faz nem ideia de como fazer uma operação dessa. Então, a gente tem com o Mercado Livre, a gente vem tentando trabalhar junto com o Mondelez, vem tentando trabalhar com o Lego, vem tentando trabalhar com algumas operações nesse segmento, mas ainda não é o forte, tá? Uhum. Legal. Eu achei, já que não perguntaram, eu vou falar. Geralmente, quando eu estou nesses bate-papo, uma das perguntas que vem sempre é, Lírio, por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que o chocolate, né? E aí está 100% linkado ao marketing e à logística. 100%. E aí, para vocês de marketing de logística, a resposta é simples. Ô, mas Léo, esse aqui, 200 gramas, R$30. 200 gramas, a barra de 1 quilo custa R$15. O problema é que uma operação logística de ovo de Páscoa, primeiro que ela começa muito antes, né? A gente já começa no final do ano pensar na Páscoa do ano seguinte, né? Já começa a produzir. Só que imagine que o ovo, só de encostar na mão, ele derrete. Então você tem que... São todos armazéns refrigerados. Para ovo comum, para chocolate comum, você tem a refrigeração, só que quanto cabe numa área de barra de chocolate, né? Num pallet, sabe lá, 1 tonelada. Ovo e um pallet não cabe 200 quilos.
Então, o volume espalhado de ovo de Páscoa é muito maior do que barra de chocolate. Quando você vai transportar esse ovo, a quantidade de chocolate por caminhão, que é o ticket médio, é muito baixa, porque o caminhão está estufado, mas não tem nada de ovo lá dentro. E o pior, a maioria dos ovos de Páscoa são vendidos em comodato. Se o supermercado vende, ele paga. Se ele não vende, ele devolve. Então, o risco é todo do fabricante. Se quebra no caminho. Então, tudo isso onera o custo do ovo de Páscoa, porque alguém tem que pagar, né? E aí, o marketing é porque ovo de Páscoa, não sei se ele já perdeu a graça no pacote, né? É o marketing, né? É o do Bob Esponja, é da Galinha Pintadinha, é dos Avengers, é do Batman. Então, a gente tem hoje em dia muito mais um trabalho de marketing e logística do que chocolate em si ali dentro, né? Ô Lílio, só acrescentando uma informação ao que você falou, a operação da DHL com a Kraft ali em Louveira, vocês começavam a estocar no armazém refrigerado a partir de outubro, os ovos, a partir de outubro, né? Pro Páscoa do ano seguinte. Né? E olha, a gente estoca, refrigera, sei lá, 5 mil metros quadrados, faz um túnel de ar congelado até o caminhão e o caminhão é refrigerado. Então, o transporte inteiro. E aí, um detalhe bom, Edson, você me lembrou. O colaborador, dependendo da área refrigerada, ele não pode ficar mais que 50 minutos, 40 minutos. Então, a gente tem que ter equipe de troca de descanso. Enquanto o caminhão está sendo carregado, enquanto eu estou lá carregando, o Edson está lá descansando na área normal. Aí eu vou lá para a normal, ele vem para a câmara fria. E a gente fica revezando pessoas. Então, uma operação de 100 pessoas precisa de 200. Porque não dá para todo mundo ficar na câmara fria 8 horas, né? O cara congela lá dentro, né? Então, você ainda tem... É muito bacana. Eu acho, a gente pode depois aí, eu vi que ia ter o certificado digital, nota, a gente quando acabar a pandemia pode ver os melhores notas aí, a gente levar na operação de câmara fria e levar na operação da Nike, que é super bacana, a operação da Nike em Louveira, para eles conhecerem como é que é o movimento e etc. Exato. E aí, gente, mais... Olha que a gente vai cobrar essa visita técnica aí, que vai ser sensacional. O pessoal já estava comentando sobre visita aqui. Circular isso aí, passando a pandemia, né, professor Edson? Nas minhas aulas lá, Lílio, eu sempre falo de alguns eventos lá dentro da Nike, porque eu vi a Nike nascer, porque a HP chegou ali naquele armazém primeiro do que a Nike. Foi feito o prédio da Nike em seguida, né? Então, sim, o início da Nike, né? Então, a gente ia muito lá, né? E aí eu conto alguns eventos associados à Nike, quando foi estocado todas aquelas camisetas para o Brasil, que esperava ter uma estrela a mais, né? E aí, o que foi feito? Uma curiosidade, não é todo mundo que sabe, né? Eu tenho algumas histórias bacanas sobre isso, né? E é engraçado que quando a gente fala Nike, a gente vai falar de futebol. Hoje a gente está falando do Corinthians, né? Que é o patrocinador. E é engraçado que teve uma campanha que estava indo, e assim, né? O que não é vendido é destruído, né? Porque o maior problema é cópia, né? Você copiar o material. E estava indo uma carga das camisetas do Corinthians para destruir. E aí tem os que não são corintianos comemorando, dando risada. Vai destruir, vai destruir, vai destruir. E aí tem os caras que não dão risada. Cara, aí veio um chamado. Pessoal, aí foi quando o Corinthians começou... Uma estratégia de marketing super bacana do Corinthians é que ele começou a vender loja própria, né? Então, qual que era o bom do Corinthians? Camiseta própria, com logo oficial, vendia muito mais do que as piratas. E aí o pessoal começou a comprar. O pessoal, não destrói não, que começou a vender. Toca a gente puxar tudo camiseta de volta do Corinthians e colocar lá dentro. E essa que o Edson falou da estrela é isso, né? Quando teve as Olimpíadas, que o nosso CEO Latam, ele estava no estádio. Quando o Neymar fez o gol, que ele correu e enfiou a bola dentro da camiseta, foi o nosso CEO Latam que falou, pode disparar as entregas. Porque não só todo o material da Nike de venda de rua, como dos jogadores. Então, o uniforme do juiz estava com a gente. O uniforme da seleção brasileira estava com a gente. O uniforme, todo mundo que usava a Nike estava com a gente.
O da seleção brasileira foi uma operação de guerra, assim, o CD é em Louveira, e a gente montou uma operação de guerra em Queimados, no Rio de Janeiro. Então a gente levava de carro forte São Paulo, Rio, carro forte mesmo, eram os carros, aqueles caminhões blindados, os carros fortes, porque você não pode ter caminhão blindado, né? Só quem pode a protege. A boleia do caminhão não pode estar blindada, porque é o exército que autoriza. Então a DHL não pode ter um caminhão blindado. Eu posso ter do baú para trás, mas a boleia não pode ser blindada. Então a gente tinha que contratar a Protege, essas empresas, para levar de Louveira para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente chegou a contratar até helicóptero com a parte de baixo blindada para carregar a uniforme da seleção brasileira e entregar a mala na mão do Neymar. A gente não entregava, que era a Nike que entregava, mas a gente montava a mala do Neymar, chuteira, camiseta, blusa, e loucura, assim, esfriou, precisa de agasalho, toca a gente começar a separar agasalho, manda pro CD em Louveira, queimados, empacota, coloca na mala e manda lá pro Jockey Club do Rio de Janeiro. Então, o trabalho logístico que envolve uma Olimpíada, e é o nome, né? Imagine, seleção brasileira vai estar em campo, não tem camiseta. Por quê? Porque a operação logística não entregou. Ou o que o Edson falou, né? Vai colocar, você produz a camiseta, né? Com a estrelinha lá. E aí, o que faz com a camiseta? É destruir, você tem que destruir e paciência, né? Loucura. Loucura. Life Science é mais pesado, eu não vou falar, mas a gente faz a logística do Albert Einstein. Então, a pessoa vai para um leito, e é engraçado, né? Quando você vai a óbito, você também evolui, né? E aí a pessoa está lá e precisa de um stent, é a gente que leva. Então, muitas vezes a gente salva vidas, entre aspas, né? Porque a velocidade da gente entregar um marca-passo, entregar um aparelho para o Albert Einstein, que é salvar a vida daquela pessoa. Que bacana, legal. É lá em Barueri. Legal. O professor Ricói voltou aí, eu acho, que eu vi ele aqui. Tá aí, Ricói? Estamos aqui, Ana. Aprendendo de logística aqui, aquilo que a gente quase nem percebe, né? Às vezes a gente vai assistir um jogo de Copa do Mundo e não consegue reparar tudo que tem por trás, ou uma Olimpíada, não consegue imaginar o que tem por trás, né? Mas o profissional de marketing tem que estar ligado em tudo isso, tem que saber o que está acontecendo, tem que olhar e entender tudo o que aconteceu para que a gente esteja ali sentado assistindo uma partida, tudo o que aconteceu para dar certo, né? Então é uma logística fenomenal. Estamos por aqui. Parabéns aí, valeu. Lílio, tem uma pergunta para o Lílio. Quando o cliente pensa numa campanha nova, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Mercado Livre, que é justamente esse slogan deles, né? A DHL como a empresa, o operador logístico que vai operacionalizar tudo isso daí, ele participa desse processo, desse planejamento desde o início? Existe essa sinergia para, de repente, a DHL apontar, a melhor estratégia para isso que você está querendo vai ser fazer isso, ou você recebe a demanda do marketing do Mercado Livre, da área de vendas do Mercado Livre, e estrutura isso depois? Você faz junto com eles, né? Você faz junto com o cliente, ou você recebe isso, estrutura e faz a proposta de como vai ser a operação? Não, a gente tem que participar, a gente participa junto com eles da construção. É claro que a campanha de marketing, se vai ser televisão, se vai ser... Mas o público-alvo, a região-alvo, além do que eu mostrei lá, a gente tem uma operação no ABC, a gente tem uma operação em Cajamar e tem uma operação na Vila Guilherme. Mas a gente tem mais 22 operações pequenas espalhadas, porque às vezes o que você precisa fazer, né? Teve um crescimento exponencial no Mercado Livre na venda de cosméticos, tá? Só que essa venda é lá no Nordeste. Então a gente tem que montar uma operação lá, às vezes em 30 dias, colocar 200 pessoas, para que a gente consiga mandar carros e mais carros daqui para lá com a mercadoria, e chega lá, tem que separar, porque o Mercado Livre não é entrega de caminhão, né, de carreta, né? O Mercado Livre, ele é entrega de carro, de moto, pequenos motoboy. Então, como é que você faz isso, né? A gente chega
algumas operações a gente chama de BEM-TV, né? Então você chega na BEM-TV, para, todo mundo encosta, separa e depois você faz a distribuição, né? Então participar junto com o marketing é fundamental. Algumas operações que a gente comentou aqui, Nike, Lenovo, que aqui, Lenovo, a gente tem HP e tem Lenovo aqui em Indaiatuba, né? A gente que monta os laptops lá na Lenovo, né? Começou a não dar conta, porque com a pandemia todo mundo começou a comprar laptop. Então a nossa operação da HP em Sorocaba e a nossa operação aqui da Lenovo em Indaiatuba começou a bombar, porque, cara, precisa montar, precisa estar com... Então tá conectado com o Mercado Livre, com o marketing deles, qual que é o próximo passo, que tamanho que é esse próximo passo, porque uma empresa de logística, ela é movimentada por pessoas, né? E aí parece muito fácil, né? Mas na operação da Canon, a gente tem o Vision Picking, né? Que o cara faz o picking com óculos, o cara vai lá separar. Em quanto tempo você leva para treinar uma pessoa dessa, né? Então, e aí o marketing faz uma campanha pesada do nosso Vision Picking. E aí todo mundo quer Vision Picking. Aí o mercado, como é que eu coloco o Vision Picking para 500 pessoas em 30 dias, né? Além do custo trazer lá de fora o Glass da Google e etc. Então, tá conectado com o marketing, não é só a melhor opção, como é a opção atual. Sempre quando isso não acontece, problemas ocorrem, né? Que aí você vende e não consegue entregar, né? Ô, Lílio, posso fazer uma pergunta aqui? Sabe que jornalista é uma desgraça, né? Vive de pergunta, né? É o Ricói aqui. Já teve alguma campanha que você barrou? Assim, o marketing fez tudo, pensou ela inteira, linda, maravilhosa, e aí você, assim, vocês, com a inteligência da empresa, virou e falou assim, para a campanha, não adianta porque não vai... eu nem diria logisticamente, mas estrategicamente ela não vai ser fácil de executar? Já teve alguma ação que você lembre de ter barrado aí nesse sentido? Barrado não, porque a gente geralmente tenta, não, peraí, olhe bem, veja lá, não é tão simples assim achar, principalmente quando a gente está em safra de cana, você não acha carreta e caminhoneiro, porque eles vão tudo transportar cana. E aí, a Klabin sofre muito com isso também, né? Papel e celulose. Você não acha motorista, você não acha. E aí você vem com uma campanha muito agressiva por um período, que dependendo do período do ano, a gente fala, ó, não tem como fazer, você não vai conseguir, a não ser que a gente desprende muita grana, né? E algumas, a gente se prepara no holiday, né? Quando você pega um Black Friday para o Mercado Livre, hoje é Black Friday, cresceu 20%. No próximo mês o Black Friday virou padrão, já os 20% ele fica. Então, quando tem uma campanha, já teve da gente não barrar, mas da gente falar, ó, dessa maneira não é possível fazer. É muito mais fácil você ir pela gente, vamos mudar o destino. Então, em vez de sair Rio, São Paulo, já vamos Rio direto Minas, e Minas você tem o benefício fiscal lá, e lá de Minas a gente faz a distribuição. Ou então, vamos aumentar uma perna, que é aquela triangulação, né? Vocês vão chegar nisso, né? Então, vamos dar a mercadoria para um CD, você me manda uma nota de cobertura e de lá eu saio com a mercadoria. Você aumentou uma perna, né? Poderia ter ido direto, mas fiscalmente é o correto a ser feito. E aí a gente fala, se fiscalmente não for correto, a gente não faz, né? Então, não chegamos a barrar, mas chegamos a aumentar um pouquinho de custo para alguém aí, porque tinha que fazer essa movimentação. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Eu sou aluno de marketing de Indaiatuba, da Unimax, e eu gostaria de saber se acontecer a privatização dos Correios, você acha que vai ter um impacto diretamente com outras empresas já que estão no mercado privados? Você acha que vai gerar mais competitividade? Pessoalmente, eu acho que sim. A gente gera mais competitividade. Tem dois pontos que eu quero comentar. O primeiro é o posicionamento da DHL, né? O nosso CEO global teve no Brasil e ele falou, a gente não tem interesse em comprar o Correio. Então, ele declarou ano passado que ele teve aqui, se o Correio privatizar, a DHL não tem interesse em comprar. E eu acho que vai melhorar. Tem um desafio, Gui, que é o seguinte,
não é que é fácil a gente falar de logística. Você, quando vive o mundo logística, você entende os percalços, os pormenores, né? Imagine que quando você traça uma rota, o motorista ele vai fazer uma entrega. Quando ele vai fazer essa entrega, se a rua tiver 90 graus e ele tiver com uma Vanderleia, o caminhão não faz. Vanderleia é aquele caminhão com os 3 eixos de trás, ele é mais espaçado, não é tão próximo um do outro. Então, o caminhão não faz a curva, ele não vira. Se a rua é estreita, não vai virar. E aí, travou. E aí, a gente fala, vamos usar alguns exemplos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você vai fazer uma entrega no Morro do Alemão, não é a mesma coisa de você fazer a entrega em Dayatuba, né? Você mora em Dayatuba, eu também moro na Morada do Sol. Você vai ali na Morada do Sol, você desce rua, sobe rua, aí você vai você entra a rua, sai rua, você vem aqui na cidade, são tudo plano, né? A cidade é super bacana. Então, quando você vai numa comunidade fechada, quem que sobe na comunidade? O correio. O único cara que sobe na comunidade é o correio. Então, eu acho que a gente vai ter um ganho significativo quando os correios começarem a atuar de forma mais aberta. Se for, pra você ter uma ideia, o Deutsche Post, que é o dono da DHL, 50% é do governo alemão. O governo alemão é dono da DHL. Então ele tem uma boa parte, só que ele não interfere como governo, né? A DHL e o Deutsche Post atuam como couriers, como entregas. No Brasil a gente ainda tem uma política muito forte em cima do correio. Então, é algo muito, muito delicado. Mas eu acredito muito que quando a privatização do Correio pode ajudar o próprio Correio, pode ajudar o próprio desafio do Correio. E uma coisa, aí eu quero defender os Correios, né? Eu, como evangelizador, eu preciso vivenciar, sentir, né? E eu já embarquei nos carros da DHL para fazer a entrega junto. Então, eu pego o carro e vou junto com os entregadores. Eu passei um dia e fazia o que o entregador do correio faz de bicicleta das 8 da manhã, 7, 8 da noite, cara, eu não consigo imaginar como é que ele consegue fazer aquilo, uma entrega atrás da outra e pedalando a bicicletinha ali, e sol de rachar na cabeça, e tem gente que para, não oferece nem água para ele, a água dele tá ali na bolsa dele, quando acaba ele não tem onde pegar água. Parece ser super simples quando a gente fala das metrópoles, né? Em Dayatuba, que é super desenvolvida, capital, mas quando a gente Pouso Alegre aqui, ó, vai para Minas, onde a gente tem operação super grande, lá em Pouso Alegre, o Correio sofre um pouquinho. Então, acredito muito na melhora da privatização. Não tem, eu sou apartidário, tá? Eu não discuto política, eu discuto soluções para o nosso país. Mas eu acho que valeria a pena privatizar sim. Valeu, obrigado. Lila, deixa eu só fazer uma pergunta também, boa noite aí. Sou o Felipe da Logística da Unimax, e eu queria saber de você se hoje a DHL ela encontra algum problema, ou se já o nome dela, já com a potência que tem, já não enfrenta mais nenhum tipo de problema com alguma burocracia, algum imposto. Vocês têm, assim, toda vez que vai fazer alguma atividade, tem alguma coisa que vocês falam, pô, tem que fazer isso de novo, isso aqui atrapalha a gente, ou a DHL, por ter um nome tão forte, ela não tem esse tipo de problema, ou algum tipo que acontece no dia a dia? O que nos ajuda, o nome, né, e o tamanho que tem é nesse tipo de, igual agora, a gente está na pandemia, né, e durante a pandemia, todo mundo com medo de perder seus empregos, né, tem tudo isso. Aí vem o board global da DHL, né, vem todo o time e fala, ó, fiquem tranquilos que a gente tem 5 bilhões de euros para manter todos os empregos. E aí, com, sei lá, 3, 4 meses de pandemia, ela acaba de dar um bônus de 300 euros para todos os 600 mil colaboradores. Todos os colaboradores da DHL esse mês agora, de agosto, vai receber 300 euros de bônus pelos números que a gente vem entregando. Só que isso, Felipe, atrapalha um pouco também. Por quê? Porque quando você vê um nome muito grande, não é que facilita, às vezes embarrera, né? Fala, pô, olha lá, os caras são grandes, então dá para fazer. E aí você tem alguns problemas de custo, é uma empresa que tem seus meios operantes, né? Então a gente paga com 60 a 90 dias. Tem o custo de se pagar com 60 a 90 dias. É negociado tudo, mas a gente só paga com 60 a 90 dias, por causa de giro de caixa, né? Nosso caixa tem um giro muito alto, né? A gente gira muita grana, né?
E aí o que aconteceu, né? O que acontece? A gente não vê barreiras maiores ou menores por ser DHL. O que a gente mitiga nossas barreiras é por ter 50 anos de logística e ser do tamanho que é, a gente consegue resolver muitos problemas mais rápidos. Mas, jurídico, a gente tem 20 pessoas só do jurídico, todos advogados, então a gente tem um corpo de jurídico. No RH, localmente, você tem 2, 3 pessoas locais para resolver, para ajudar nos problemas do RH. Quando você tem um problema fiscal, a gente tem um corpo fiscal que dá consultoria para os nossos clientes. Às vezes o cliente não sabe como fazer o fluxo fiscal dele. Cara, como é que é um fluxo fiscal? Imagine, né, uma barreira que pode acontecer. Você tem sua fábrica no Rio de Janeiro, você tem seu CD em Pouso Alegre, mas você vai entregar em São Paulo. Então, você tem um fluxo fiscal, se for industrialização, que tem que sair da fábrica e ir direto para um ponto. Nesse ponto, se ele ganhar algum beneficiamento, se ele tiver algum benefício, minha filha chegou aqui já falando, já ela chega e entra no meio do assunto. Se você tiver algum beneficiamento, virou industrialização. E se o industrializador é o terceiro, aí ele precisa emitir uma nota de industrialização e pagar imposto. Aí deu tributação. Putz, como é que você faz isso? Manda a mercadoria direto e manda uma nota que eu comentei aquela hora de cobertura. Muitas das empresas, cara, não sabem fazer esse fluxo. Cara, e o sistema tem que se conversar. Eu até o Edson falou do WMS, né? Imagine que, vou falar do SAP, que eu acho que quase todo mundo conhece. Quando você manda uma mercadoria do Rio de Janeiro para Pouso Alegre, para depois ir para São Paulo, se essa mercadoria vir direto para São Paulo, ele tem que mandar a mercadoria uma nota fiscal de cobertura. Quando essa nota fiscal dá entrada no Cenfas, que é o sistema que controla notas fiscais no Brasil, ela fica lá travada, enquanto a nota de cobertura não chegar. Se essa nota de cobertura não chegar hoje, eu não posso fazer nada com essa mercadoria, ela está travada, ela não sai do CD. Só vai sair quando a nota de cobertura chegar. E isso aí é onde a DHL, o tamanho da DHL ajuda, porque a gente sabe como fazer isso. Então a gente vai lá no cliente e fala, eu mando o meu IT e o meu fiscal lá no cliente e fala, deixa eu te ajudar como é que faz o fluxo. A gente monta o fluxo para ele, no sistema dele, e aí isso acaba acontecendo mais rápido. Então, não pelo logo em si, mas pelo conhecimento e pelo poder que a gente tem de financeiro também, né, de manter o negócio em pé. Ô, Lírio, posso fazer uma perguntinha? Vai lá. Com relação ao novo profissional de logística, o ideal, então, é que ele tenha esse conhecimento em marketing, até mesmo para poder desenvolver melhor o trabalho, mas o que eu vejo muito em chão de fábrica, na área de logística, é que o pessoal de logística, eles são meio cabeça dura, assim. Você fala para um cara de logística que você tem uma especialização em marketing, ele acha que é viagem. Como a gente consegue driblar esses problemas? E principalmente quando a gente está com uma hierarquia, né, uma empresa muito, muito vertical, né? Imagina você falar que você tem especialização em marketing. Eu falar que eu sou Innovation Evangelist numa empresa de supply chain, a primeira coisa que me pergunta é qual que é o ROI que você traz, que é o retorno sobre o investimento, né? Tipo, do dinheiro que estão pagando meu salário, quanto é que eu trago de benefício para a empresa, né? Então, isso já vem mudando muito. Essa visão de ter uma especialização em marketing, essa visão de ter especialização em comunicação, hoje é muito mais bem vista, tanto na logística como na engenharia, do que era antigamente. Antigamente era isso, você focava no marketing e você focava na logística. O cara do chão de fábrica, a gente chama de log 1, né? É o primeiro nível, o operador logístico 1, na DHL é o log 1. O log 1, ele só tem essa visão se o middle, imagine de gerente a diretor, se esses caras não trouxerem essa informação. Então, imagina o seguinte, Wilson, você tem que ser a força motora que vai mudar isso na chegada. É claro que, pô, mas eu preciso trabalhar, bicho, não tô falando para você, eu tô falando para você que eu tô falando que eu tenho e o cara não quer. Ok, não fala de primeiro momento, porque você precisa trabalhar. Mas o ponto hoje em dia, você ser um expert top, eu falo bastante palavrão, me economizei, que eu me seguro aqui para não falar palavrão aqui.
Para você ser o cara top 10 ali, que faz um negócio ali, foda ali, o negócio que vai entregar resultado focado só numa área, isso é uma das novas habilidades, né? O skill 360, sem ter uma visão do que está acontecendo no entorno aqui, dificilmente você se mantém, por mais que tenha uma barreira de entrada. E é essa barreira de entrada que a gente precisa lutar contra. Tem um livro aqui da 3M, que é do Luiz Serafim. Esse cara é de inovação na 3M, e esse cara ele fala muito disso, né, de como a 3M virou o que a 3M é. E aí você tem cara de engenharia da 3M falando com marketing, você tem cara de desenvolvimento falando com RH, você tem cara de engenharia de produto falando com o pessoal do financeiro. Então, o conhecimento de marketing, Wilson, para ser mais... é o seguinte, é abrir caminho para o novo. Quando você vai conversar com um cara de marketing, imagina o seguinte, se você pegar e falar de um elefante voando aqui para nós de logística, cara, não faz sentido algum, certo? Elefante voando. A gente vai falar, cara, esse Lílio é muito viajandão. Só que se você pegar esse elefante voando e transformar ele no Dumbo, ele vira um filme que todo mundo assiste, cara. E o que é o Dumbo? É um elefante voando. Se o cara de logística, com cabeça de logística, conversar sobre elefante voando, cara, você tá louco, elefante voando, meu amigo. Isso aí não presta. Isso aí, não... aí vai lá um cara de marketing transforma um elefante voando no Dumbo. E o Dumbo é um puto estrondo, o filme é fantástico, é muito legal. A história em volta do Dumbo é muito legal. Então é um pouco dessa visão do marketing que a gente tem que levar para a logística. Tá, como é que a gente vai fazer a entrega no centro de São Paulo? Vamos de mochilinha nas costas e patinete. E o cara pega o patinete e faz entrega. Isso, para falar na logística alguns anos atrás, era impossível, né? Hoje você vê um monte de cara. Você já viu aquela foto do cara na bicicleta do Itaú, fazendo entrega com o boné do iFood e a mochila do Uber Eats? Você quer um cara mais eclético, mais inovador do que esse, mais marqueteiro do que esse? O cara tá com a bicicleta do Itaú que você aluga, a mochila do Uber Eats e o boné do iFood. Então, é essa visão, Wilson, que eu acho que a gente precisa conectar com o marketing, para a gente sair daquela imagem quadrada de que logística é pallet-in, pallet-out. Pallet-in, pallet-out é normal, todo mundo faz. Agora, como é que a gente faz é o que eu acho que essa visão ajuda. Ô, Lílio, boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui também. Meu nome é Elton, eu sou aluno de logística aqui de Indaiatuba, da Maxplan. Eu achei muito interessante essa sua função de Innovation Evangelist. Queria que você falasse um pouco mais sobre, e para quem tem interesse, talvez, em seguir nessa área, algumas dicas aí. E aí, Elton, a primeira coisa é a gente aproveitar do que tem. Igual o meu nome é Lílio, né? Já chama Elton Paixão, cara, com certeza dá a evangelização certa, meu irmão. Já dá para rimar, já dá para entrar na brincadeira, já dá. É isso. Evangelizar na inovação é você conectar as oportunidades, é você estar de olho. Como que você faz isso? Primeiro, tendo clareza da sua fala, né? Fale do que você tem certeza, se não sabe, você não sabe. Não sei. E às vezes eu nem quero saber também. Os caras me falam, pô, cara, eu já tenho tanta coisa na cabeça e isso eu não quero saber. Mas o primeiro passo é você estar inteirado do que está acontecendo. Eu brinco que a gente precisa saber de parto de criança, atracamento de navio. Tem que estar ali, ó. Você tem que estar conhecendo. Tipo, de todos nós, quantos sabiam que o Microsoft quer comprar TikTok? Então, isso é marketing total, isso é logística total, porque a gente precisa ter entregas, a gente precisa ter conexões. Então, o Innovation Evangelista, o cara que quer evangelizar na inovação, ele tem que estar predisposto a estar sempre aprendendo. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem alguma coisinha a mais a aprender. A comunicação tem que ser clara. Não é. Sei, não sei. E ter habilidade, e aí desenvolver e habilidade de ser criativo e etc. Como é que a gente faz tudo na criatividade? Eu juro para vocês, eu montei a apresentação de vocês hoje. É claro que eu tenho todas as apresentações comigo, mas essa apresentação é só de vocês. Eu nunca fiz esse storytelling para ninguém. E eu uso de uma história, o pessoal do marketing deve conhecer, do storytelling em 3 atos, que é muito usado em Hollywood, né? Então eu começo contando uma história, falo uma história, quais são os personagens, o que eu vou fazer, jogo a história lá embaixo, falo do problema, Mercado Livre grande, como é que eu entrego, e eu fecho no final feliz. Se você assistir filme de Hollywood, a maioria, assim, é um storytelling em 3 atos.
Então, o Innovation Evangelist, ele tem que ter a capacidade de olhar o problema, criar um storytelling em cima e deixar que as pessoas encontrem, eu não deter a solução, né? É deixar que as pessoas, estimular o conhecimento. Quando alguém, o Innovation Evangelist é como um coach, né? O pessoal começou a falar que o coach, não, mas coach não presta, coach não é bom. Tem gente que faz 40 horas de coach e já quer ser melhor do que a gente e tal. E o cara é melhor, porque ele tem 40 horas de coach, você tem 0, né? Eu tenho 0, você que eu digo geral, né? A pessoa tem 0 horas, ele tem 40, então ele está 40 horas na sua frente. Então, se a gente começa a pensar com outro viés, o Innovation Evangelist, ele faz isso, ele faz a pessoa olhar de uma maneira diferente, né? Se você promover isso. E para começar, é agora, Elton, pega o pouco que você aprendeu, se eu conseguir te dar 1 minuto de conhecimento, pega, estuda alguma coisa e já fala para o Vosgrau, a próxima apresentação é minha, Vosgrau. Se vai dar certo, não sei, mas fala, a próxima é minha. Não chama o Lílio para assistir, que agora quem vai falar sou eu. Isso é um evangelizador. Certo, obrigado. Um update aí, viu, Lílio? Só um update. Aparentemente, a intenção da Microsoft de adquirir o TikTok, ele está sendo desistido pela Microsoft, meio que por uma imposição do Trump, né? Mas... É aquela, né? Os Estados Unidos pode ter informação de todo mundo, né? A China não pode, né? Porque o TikTok é da China, né? Boa. Lílio. Ô, Lílio, tem uma pergunta, acho que já está quase já está no limite do horário, né, que a gente tinha combinado, mas eu acho extremamente pertinente o que eu vou te perguntar. Todas as empresas, independente do segmento em que atuam, né, elas têm dado uma contribuição muito importante a esse cenário de pandemia em que vivemos, né, seja o cenário mundial, seja o cenário nacional. Qual foi a principal contribuição que a DHL deu para a sociedade com relação a essa questão? Foram algumas, mas eu vou falar de 2 que me marcou muito. Uma foi a gente chamou de dobradinha do bem. Então a gente podia fazer um marketing externo lá, colocar na Globo. Eu não estou criticando quem coloca, é só a gente ligar lá para o marketing da Globo e mandar um vídeo. Mas a dobradinha do bem foi o seguinte: para cada 1 quilo real que um colaborador DHL doasse, a DHL colocaria mais 1 em cima. Então, se você doasse 1 quilo de alimento, a DHL coloca mais 1 quilo de alimento. Se você doa R$1, a DHL vai lá e coloca mais R$1. E isso é permanente, a gente faz isso até hoje. Então, em todos os CDs... e aí, o que acontece, né? Eu, Lílio, sou colaborador, venho aqui com a minha família e junto 200 quilos, levo lá. O que a DHL vai fazer? 200 quilos de alimento. Então, a gente começou 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. E todo esse mantimento, a gente começou a entregar para as famílias, e aí cedia o caminhão, como a L'Oréal fez o álcool gel na embalagem de shampoo dela e doou. Então, a gente doou os caminhões para fazer o transporte para a L'Oréal. Alguém mandou uma mensagem, eu tento ler de vez em quando, sobre a Polar, né, que a DHL comprou, a Polar Rio Lopes, aqui em Indaiatuba. A vacina que a Pfizer está desenvolvendo, foi a DHL que levou para o Butantan. Então, a gente cedeu os caminhões refrigerados para buscar a vacina e trazer, porque às vezes parece que a doação doou 1 milhão, mas para você conseguir 50 caminhões refrigerados, 50 motoristas, e às vezes tem que ser congelado, né, aqueles tripartido, bipartido, que tem de 0 a 8 ou de menos 20. Então, essa contribuição a gente vem dando. Mas, para mim, a mais impactante foi a dobradinha do bem, e em todos os CDs nossos tem aquela gôndola, se você pode, deixa, se não pode, pega. E é engraçado que os motoristas estão sendo muito, que a gente colocou bem lá na frente. E tem tudo, tem desde escova de dente, creme dental, a roupa, e tudo isso a gente coloca, sempre manter os estoques abastecidos, porque parece que não, pessoal, mas tem gente que não tem sabonete para lavar a mão. Né? Como é que você vai exigir que uma pessoa lave a mão 10 vezes por dia se não tem sabonete na casa dela, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer a higiene pessoal chegar até as famílias. Mas esse da dobradinha foi o que mais me impactou. Legal. Obrigado, Lílio. Só um detalhe que eu poderia, dentro dessa área aí, que eu achei uma das coisas mais fantásticas, né, que a DHL faz
e que, assim, eu não vi nenhuma outra empresa fazer algo semelhante, se não me engano, chama processo do jovem aprendiz, acho que esse é o nome. Então, eles faziam... Menor aprendiz. Em Louveira, né? E devem fazer em outras localidades. Eles pegam pessoas jovens, né, que não completaram 18 anos ainda, que estão numa situação literalmente sem futuro, em termos de aprendizado, ou de vida, ou de oportunidade, de emprego, né? Selecionam essas pessoas que estão nessa dificuldade social, colocam dentro da empresa, a pessoa não sabe teclar num teclado de computador, ele começa a aprender todas as tarefas, né, ali dentro, associada à logística, passa um ano nesse treinamento, depois tem um processo ali de seleção no final, provas e tudo mais, e na sua maioria são contratados, se tornam profissionais dentro do mundo logístico, né? A formatura deles é algo, assim, absolutamente emocionante, é uma coisa, assim, impressionante, esse processo. Então, ele resgata pessoas que estão em dificuldade e dá uma profissão para eles. Daí é uma das coisas que eu não vi em lugar nenhum, eu achei fantástico isso que fazem ali. Realmente, eu diria, como promoção social, eu já falei para eles, né? Eu não entendo, assim, que não existe nada semelhante a isso que eles fazem. Tem, e a logística e o marketing para isso, né? A gente apoia o teto, né? Que é construir as casas de madeira, e eu já fui bastante trabalhar no teto, é emocionante, né? Você vê uma pessoa, a casa que eu fui construir lá, o senhor, ele morava lá na Brasilândia, e era chão de terra, e ele dormia do lado do esgoto, então a gente precisou levantar a casa, tipo palafita, né? Eles construíam ela alta, fora do chão, por causa da umidade, e construir uma casa para uma pessoa que literalmente dormia dentro de uma barraca de papelão e dormia no chão. E aí, o que a DHL faz, né? A DHL doa a casa, né? A gente paga o madeiramento, a Gerdau doa os pregos e o ferro, e aí a DHL faz uma campanha com os colaboradores e paga toda a movimentação, carro, ônibus, e manda a gente lá, alimentação, tudo, e a gente fica um sábado e um domingo, a gente tem que construir a casa, isso. E esse do Jovem Aprendiz que a gente tem aqui, e o Formare, a gente ajuda a formar, e são os próprios colaboradores da DHL que dão aula, é a gente que dá aula de inúmeras coisas, como eu de vez em quando vou dar aula só de comunicação, de criatividade, já fui bater papo com alguns deles, mas digo para vocês, tem gente trabalhando ali que por mais que ela está escolarizada, ela não consegue fazer uma conta numa calculadora, então, em vez de desconectar ela, né, como conectar essa pessoa, né, então tem um trabalho social super forte que a gente faz e tenta ajudar a sociedade. Legal, excelente, Lílio. Já estamos caminhando aí para o encerramento. Antes de passar a palavra à professora Ana Cláudia, fazer o fechamento, né, formal dessa excelente, maravilhosa aula magna. De novo, eu só tenho a agradecer, né, gratidão aí pela tua disponibilidade, pelo conhecimento e as informações que você trouxe para todos nós, né? Espero que os nossos alunos todos tenham gostado, tenham te colocado agora como uma referência que você é nessa área, né? Que surjam outros Lílios, né? Que surjam outros Innovation Evangelists, né? Para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Gratidão, viu? Professora Ana Cláudia. Oi, Lília, eu quero agradecer para o Sr. Vosgrau, né, que proporcionou essa sua vinda. Eu acho que a gente começou com o pé super direito. Você trouxe uma luz, né, Vosgrau? Né? Sem dúvida. Um esclarecimento em relação às áreas que a gente está atuando. Eu agradeço muito. Foi de muito conhecimento, foi muito produtivo mesmo, Lília. Agradeço em nome da instituição, em nome de todos os docentes que estão aqui, em nome de todos os alunos que estão aqui. Agradeço. Eu vejo que a gente está no caminho certo, que a união das unidades, né, o grupo Uneduc agora é muito mais forte, juntos a gente vai ser muito mais forte, a gente está proporcionando esse evento, a gente tinha algumas referências do semestre passado, a gente chegou a fazer alguns eventos juntos também, acho que os alunos se lembram disso, né, algumas palestras que nós trouxemos,
E agora a gente está materializando isso exatamente juntos, né? Enfim, sem divisão de unidades. Então, Lílio, muito obrigada pela sua participação, mesmo, por todo o seu conhecimento, parabéns. Nossa, sensacional. Muito obrigada a todos os alunos, aos professores que estão aqui com a gente, obrigada pela participação. Vosgrau, gratidão aí pela parceria e vamos em frente. Muito obrigada, gente, valeu. Eu que agradeço a todos, obrigado pela oportunidade, e Ana, o que você falou é total real, né? Por mais que a gente se ache muito conhecedor de qualquer coisa, nós somos sempre muito mais inteligentes do que eu sozinho. Então, vocês estarem fazendo isso em conjunto, com certeza quem sai ganhando é o ser humano, né? São os alunos, são o conhecimento de professor. Eu tive o prazer de conhecer o Edson agora, que trabalhou na DHL, e o conhecimento ele foi feito para ser dividido, né? Ele foi feito para que você conhece. Tem um cara que eu sou apaixonado, o último livro que eu vou falar, do Gil Jardelli, Você é o que você compartilha. Então, você compartilhar é o principal. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvirem, por deixarem eu falar abertamente. Desculpa se faltou alguma coisa, depois eu falo de novo. E contem comigo, o Vosgrau sabe o quanto eu sou fã da Max, porque eu me formei tarde, né? Eu me formei em 2015. Então, eu me formei tem 5 anos, eu me formei velho já, eu já tinha uma filha. Na verdade, não contei, eu tenho 3 filhas e uma neta, eu sou avô já. Então, quando eu me formei, eu já estava com 2 filhas já, a minha filha, sabe, foi super bacana, super difícil, foi pago a duras penas ali, mas deu super certo. Quando a mensalidade aumentava, eu falava, nossa senhora, e agora? Eu trabalhava hora extra e tal, mas cada centavo eu agradeço aos professores que eu tive aí, as amizades que eu fiz. Aquela palestra eu quis colocar, porque o Mazo estava ali junto, e no dia da palestra com ele, eu falei, professor, eu entrei para estudar e saio amigo de professor. Eu acho que é isso que vocês têm aí, né? Quanto mais amigos fizerem, e alunos, somos sempre alunos, né? Mas entendam, né? Quem já passou sempre tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, muito obrigado pela oportunidade, contem comigo, pessoal. E para mim sempre vai ser Max, eu encano com o Max, eu a vida inteira falei Max. Eu estudei no primeiro prédio aqui, eu vim aqui fazer computação aqui no primeiro prédio que tinha. Eu vi construir os prédios, né? Ajudei a desenhar o estacionamento, lembra, Vosgrau? Ajudei a desenhar o estacionamento no participou CAD. ativamente, né? Enfim, muito obrigado, viu? Fique com Deus. Obrigada, mesmo. Valeu, gente, muito obrigada. Amanhã temos mais. Obrigada, viu, gente? Até boa noite. Tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada.